Você já ouviu falar de Eurípides Barçanufo? Pois é, a nossa proposta tem esse objetivo, apresentar Eurípides à comunidade espírita, aos não espíritas, porque o trabalho dele foi de um alcance muito grande para a educação, para a mediunidade, para a caridade, e é importante que a gente conheça esses grandes nomes que estiveram aqui na Terra com suas missões, e Eurípides é um deles. Então, hoje, nesse trabalho que nós chamamos de Eurípides, o Homem e a Missão, porque é esse o título dessa obra que nós estamos estudando, nós vamos receber aqui a nossa amiga Carlete Espíndola, que é uma colaboradora do nosso canal, Sescrista Virtual, que vai falar conosco hoje sobre Eurípides Educador. Então, seja bem-vinda, Carlete, um bom dia para você. Nós estamos aqui com muito prazer, mais uma vez, com a sua contribuição. Bom dia, Dora, bom dia a todos. Realmente fico até lisonjeada, né? Porque, até como a gente estava comentando, não é muito conhecida a história de Eurípides, né? E com esse projeto, tô acabando que tô lendo o livro dele, e é bem interessante. E hoje, né, nesse capítulo, que é o sexto capítulo da obra que você mostrou aí, Dora, é onde vai realmente iniciar essa questão de fato, nessa questão dele enquanto educador, digamos assim, a sistematização disso, dele como educador, dele como assistência aos pobres, porque ele começa dentro do liceu que ele funda, né? Então, assim, é bem interessante, e ele tem o que, nessa época, ele tinha acho que uns 22 anos, né? Muito, muito novo, se a gente for ver, já tinha toda uma missão dentro da educação, dentro da assistência social. Passou muito rápido por aqui, o tempo de vida dele foi muito curto, mas realizou muito. Mas eu vou deixar com você, para que você apresente para nós esse capítulo. Fique à vontade, Carla. Pronto, eu preparei aqui, vou apresentar aqui, colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí, Dora? Tá aparecendo? Não estou lhe ouvindo. Está aparecendo, sim. Ah, pronto, é porque eu não, quando apresento, eu não vejo mais. Pronto, então aqui o capítulo desse livro que a Dora mostrou aí para vocês é o capítulo 6, né? Que o título do capítulo é justamente esse, Eurípides Educador. Então, assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que logo no início do capítulo ele faz toda uma retrospectiva, né? Para a gente entender o contexto político da época, que ele coloca, né, que a época era o quê? 1800, Eurípides nasceu em 1880, então aqui era mais ou menos 1889, 1800 até 1918. Então, nessa época era o Segundo Império, então Dom Pedro II, ele acreditava muito na educação, e ele dizia que a educação era a mais importante tarefa do Estado. Na província de Minas Gerais, que era onde é a cidade de Sacramento, onde estava Eurípides, eles também se dedicavam muito a essa questão da instrução. Então, nessa época, é que foram criadas várias disciplinas do primeiro e segundo graus, que hoje a gente chama de fundamental, né? O fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio. Mas olha só as disciplinas, né, que foram acrescentadas, né, foram criadas. Latim, e o latim, ele era bem rigoroso, né? Eles exigiam, tinha até testes bem difíceis de passar. Francês, inglês, filosofia, desenho, geografia, física. Então, se a gente observar,
Desde esse período, a questão mesmo do governo, né, da época, tinha toda uma preocupação em instruir o povo e tinha uma preocupação também não só com disciplinas de humanas, mas também com as disciplinas como a gente chama hoje, né, as disciplinas de exatas, com as disciplinas de física, de química. Então tinha uma preocupação em fazer essa instrução, em possibilitar essa instrução para a comunidade como um todo. Nessa época também o governo mantinha os externatos, né, que nesses locais eles tinham um elevado programa educacional, então assim, o nível era um pouco mais exigente. Então, na obra ele diz, né, que Eurípides está ligado à história educacional de Sacramento, principalmente entre 1889 e 1918, por volta dos seus 9 a 38 anos. E eu achei interessante esse período. Oxe, mas dos 9 uma coisa que é sempre colocado na obra é que Eurípides, ele sempre foi um aluno muito brilhante. Se a gente for voltar um pouquinho uns capítulos anteriores, é, quando a mãe dele, a primeira coisa que ele queria, ele sempre quis muito curar a mãe, por conta das crises que ela tinha, os médicos não sabiam o que que ela tinha, então, desde novinho, por volta dos seus 10, 11, quando ele, na casa dele, ficou hospedados um médico para curar o seu Mojico, né, o pai dele, de uma enfermidade, ele passava muito tempo estudando os livros. Né? Então, a gente vê que ele tinha uma parte de até autodidatismo. Então, inclusive que até o médico falou com o pai dele para achava que não era interessante ele ler aqueles livros, porque eram livros muito elevados, de uma leitura muito elevada, que não era interessante para ele. Mas, assim, a gente vê o interesse dele em querer curar a mãe. Que ele queria, eles tinham uma ligação muito intensa. Então, no Colégio Miranda, que foi onde ele estudou, o próprio dono do colégio, né, o senhor Miranda, chegou para o seu Mojico, o pai do Eurípides, e disse que ele era sempre um aluno muito brilhante, muito educado, sempre muito cortês, se preocupava até na forma de falar, então sempre muito polido, tanto nas suas palavras quanto nas suas atitudes. Né? Então a gente vê que era um diferencial para a época de uma criança e de um adolescente. Né? Então, assim, nessa época, como eles tentaram, né, em Minas Gerais, vários tipos de métodos de ensino. Tentaram o individual, mas eles começaram a perceber que era impossível para a época devido à pouca população. Tentaram o método simultâneo. Como que era esse método? Né? Os alunos mais avançados auxiliavam na disciplina, eles eram tipo como vigilantes, né? Só que nesse método não tinham as bases psicológicas que assegurassem a aprendizagem, então foi descartado. Tentaram um outro método, que era um método mútuo, que é baseado mais na aprendizagem por imitação. Então, os monitores, eles eram responsáveis por ditar, direcionar exercícios e até punir. Também não foi muito para frente. Então, o método misto, que é um método muito mais parecido com o que a gente tem hoje nas escolas formais, né? O tempo ele era organizado por horários, tinha o horário da higiene, tinha o horário das atividades de escrita, tinha o horário da matemática, que era a aritmética, como a gente vê hoje. Hoje, quando crianças e adolescentes vão à escola, até mesmo da educação infantil, a gente percebe que tem toda uma rotina que é direcionada pelo professor para facilitar a organização do estudante. Então, quando chega no ensino fundamental, tem as disciplinas, então cada disciplina tem o seu horário, e isso faz com que a criança e o adolescente consiga se organizar dentro daquela rotina, até para não levar tanto material. Hoje a gente vê que é uma exigência muito maior, questão de material, quantidades de material, de livros, de cadernos e tudo. Então a gente vê que a nossa metodologia hoje é muito parecida com esse método de ensino chamado misto nessa época, né? Que era esse tempo organizado por horários. Então, assim, o Liceu Sacramentano foi idealizado por Eurípides e, e ele convidou para ser sócio dele quem ele achava que eram os mais capacitados da época. Agora, aqui é interessante porque
Ele foi fundado em 31 de janeiro de 1902. Esse ano de 1902 foi também o ano, voltando um pouquinho ao capítulo anterior, foi o ano em que o diretor do Colégio Miranda, Eurípides, já tinha terminado todo o ensino formal. Então, o professor Miranda chamou o pai de Eurípides e disse: Olha, a gente não tem mais aqui, não tem mais o que ensinar para Eurípides aqui, ele precisa ir agora para um curso superior. E ele tentou, foram, o seu Mojico e o Eurípides foram para o Rio de Janeiro para tentar uma escola preparatória para medicina, que era o objetivo inicial de Eurípides, que seria curar, encontrar a cura ou entender melhor a enfermidade de Dona Meca. O que acontece? Eles foram para o Rio, passaram 20 dias lá, retornaram, conseguiram a vaga, só que no arrumar das malas, Eurípides arrumando suas malas e tudo, Dona Meca tem uma crise muito séria. E Eurípides, na sua sensibilidade, né, no seu olhar diferenciado, percebeu que era justamente o fato dele estar saindo de casa com essa arrumando as malas, né, que iria viajar no dia seguinte, que ocasionou a crise séria que Dona Meca teve. O que fez? Quando Dona Meca retornou às suas faculdades mentais, as malas de Eurípides já estavam desfeitas, e tem uma frase bem interessante no capítulo que diz: nunca mais Eurípides tocou no assunto. Então, o que acontece? O sonho, né, o objetivo dele, que era de curar a Dona Meca, ele, por conta mesmo dessa dificuldade dela, ele resolveu mudar de plano, o que eu achei muito interessante. Por quê? Porque às vezes a gente cria sonhos e quando o sonho não dá certo, pronto, entra num abismo, entra numa dificuldade muito grande e a gente não consegue ter esse plano B. Então, isso a gente, com esse comportamento de Eurípides, porque não se relata que ele tenha culpado Dona Meca, não se relata que ele tenha ficado triste, que ele tenha ficado muito chateado por não ter ido ao Rio de Janeiro fazer o curso de medicina nessa época. Então, percebe-se nele uma flexibilidade cognitiva, uma capacidade, uma resiliência muito grande. Então, isso são comportamentos que a gente percebe hoje, a gente com os estudos e tudo, a gente percebe que é de fundamental importância e que não é fácil o desenvolvimento dessas faculdades, dessas capacidades mentais, né, desse tipo de comportamento. Não é qualquer pessoa que tem uma habilidade tão fácil de simplesmente mudar. Ele passou a vida toda querendo encontrar a cura para a mãe, e nesse mesmo ano ele já funda, né, o liceu, o colégio. Então, assim, ele se voltou completamente para a educação. E o que a gente vê no Liceu Sacramentano, né, no colégio que ele ajudou a idealizar e a fundar. Na obra diz que houve, com certeza, uma inspiração do plano superior. É interessante que nessa época Eurípides ainda não tinha entrado no meio espírita, não se sabia ainda, não tem nenhum relato de que ele tivesse conhecimento ou soubesse de alguma coisa relacionada ao espiritismo, mas já na obra, né, coloca que provavelmente ele tenha tido uma inspiração do plano superior. Por que a gente vê isso? Porque ele estava à frente do seu tempo, ele acreditava nessa frase, né? A ciência é a teoria e a arte era a prática. Eurípides, ele gostava muito de arte, né? Então ele criou, e o que a gente vê no espiritismo é essa junção entre ciência, entre a religiosidade, entre a arte. Então a gente consegue juntar a ciência com a espiritualidade. Então, outra frase que ele dizia, né, que tem na obra, que o professor é um artista, acima de tudo, que põe a ciência em ação, movimentando princípios e leis naturais. No liceu, o que Eurípides colocava é que ele buscava o preparo físico dos educandos como um dos princípios ativos de saúde corporal indispensável ao equilíbrio da mente. Então, o que ele buscava proporcionar aos alunos um preparo completo, né?
a saúde corporal, o equilíbrio da mente. E mais interessante, que mesmo com as atividades no liceu, ele ainda fazia as atividades dele nas casas comerciais do pai, mas ele gastava o dinheiro dele, uma parte para sua manutenção pessoal e outra parte nos serviços assistenciais que tinha no liceu. Que o que a gente vê? Foram os alunos criaram, né, sob a orientação de Eurípides, a Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres, que essa sociedade era um serviço de assistência onde tinham leilões semanais com prendas doadas para o socorro mais urgente. Que tipo de socorro mais urgente? Era a alimentação, pessoas que estavam necessitando de uma alimentação básica, agasalhos e os enterros de indulgentes. Então, ele já tinha uma preocupação até com o desencarne das pessoas, né? Então, essa questão de preparar esse corpo para não deixar jogado. Então, assim, a gente vê que há uma preocupação com o ser humano de uma forma bem global, de uma forma bem mais abrangente. E olha só, tudo que a gente faz com amor, com dedicação, ele é reconhecido. Por conta do trabalho sério, e se fala, né, que tanto a honestidade dele e esse trabalho dele realmente ele focava na educação, o colégio liceu ele cresceu muito. Então vinham pessoas, alunos de outras cidades para estudar no Liceu Sacramentano. Então, assim, começou-se a ser uma referência na cidade de Sacramento, o liceu. Era uma escola particular, mas que também tinham bolsas. Então, algumas pessoas também ajudavam, né, com doações, pagavam uma parte dos estudos de pessoas menos favorecidas. Então, tinha uma política de bolsas. E era um colégio particular, mas que já tinha um crescimento, um reconhecimento em toda a região. Né? Então, outra coisa bem interessante é que o Eurípides ele criou, além das atividades intelectuais, ele cultivava outros tipos de aprendizagem, principalmente a questão emocional, que ele já começou a ver que o ser humano não era só o intelecto. O ser humano, ele era esse conjunto, né, de corpo e de mente. Então, a questão das emoções é que realmente era necessário para uma formação de atitudes afetivas, e isso era para ser vivenciado no dia a dia. Não é uma coisa, eu vou aprender bem aqui como gerenciar as emoções, mas ele realmente via que isso era necessário nos hábitos do dia a dia. Então, na primeira década do século, Eurípides ele já caracterizava os processos de aprendizagem, ele estimulava, ele guiava, ele dirigia, orientando o ensino, tal qual como a gente percebe atualmente na pedagogia. E aí é bem interessante, na obra eu fiz esse recorte da obra, né, que eu vou aqui ler para vocês. De acordo com Morrison, um dos mais capacitados pedagogos modernos, ele disse o seguinte: saber o que é bom é uma coisa, e outra é amar o bem e odiar o mal. Quando a gente só sabe o que é bom, o produto da aprendizagem ele é obtido por processo de caráter intelectual. Já no segundo, que é amar o bem e odiar o mal, há realmente apreciação e estados afetivos, que era o que Eurípides defendia. Então, o jovem professor do Liceu Sacramentano, mesmo antes de conhecer as luzes do Espiritismo, já se agasalhava na fonte sublime do sentimento, guiando-se por elevada compreensão inata dos problemas do espírito, que o haveria de inspirar na jornada norteadora, sempre leal ao ministério de amor que Jesus lhe confiou. Então, assim, nesse primeiro, deixa eu fechar aqui, pode tirar aqui, Dora, calma aí, deixa eu sair aqui, pronto. Então, assim, nesse capítulo, o que a gente vê de muito interessante é um avançar das ideias pedagógicas de Eurípides, que início do século XX. Hoje a gente já vê que tem muita, até hoje, por exemplo, o que a gente vê? O MEC atualmente, ele já coloca até a questão da questão da emocional
para ser uma disciplina dentro da educação. Hoje a gente está vendo, por exemplo, aqui que eu moro em Teresina, que a maioria das escolas particulares estão colocando dentro do seu cronograma a disciplina de socioemocional. Por quê? Porque que se está vendo a necessidade, isso que nós estamos em 2024, século XXI, um século depois disso. Então, hoje que a gente está vendo, no século XXI, 100 anos depois, é que as escolas, de fato, estão colocando em prática o que Eurípides já falava no início do século XX, entende? Então, assim, a gente vê o quão grande era o pensamento dele, muito à frente da sua época. Então, realmente é uma personalidade que a gente pode até dizer assim, que contribuiu muito e tem contribuído ainda com a educação, com o exemplo que ele deu, não só em questão de palavras, mas principalmente em atitudes. E é isso. Não estou lhe ouvindo, Dora. É a minha mania de não ligar o microfone. Maravilhoso, viu, Carlete? Muito obrigada pela sua contribuição. Realmente, o Eurípides, ele foi à frente do tempo, né? Tanto é que o registro maior que ficou dele, que ainda é muito presente em Sacramento, é o Colégio Allan Kardec. É ainda a educação. O colégio com uma estrutura belíssima daquela época, mas muito bem cuidado. A referência na educação, sim. O Brasil conhece o ensino desse colégio via o Eurípides, que foi quem criou, que foi quem estruturou, como a gente vai ver mais à frente, depois do liceu, ele iniciou esse trabalho com o Colégio Allan Kardec. Mas, assim, eu visitei a cidade de Sacramento e visitei o Colégio Allan Kardec. Realmente é um colégio não tão grande, mas para a cidade é um colégio grande, muito bem cuidado. Funciona dentro desse colégio Centro Espírita, porque ele tinha aulas, sim, de religião, e depois que ele passou a adentrar o processo espírita, já no Colégio Allan Kardec ele já era espírita, então ele tinha as aulas assim, de estudo do Evangelho. Então, é um educador mesmo, por excelência, como se diz. E, assim, dentro dessa proposta, a Rosalina, inclusive, apresentou um trabalho onde ela demonstrando ali o trabalho de Eurípides muito vinculado às ideias de Pestalozzi, né? E eu lembrei que nas reencarnações, nos relatos das reencarnações de Eurípides, ele vivenciou uma experiência ao lado de Pestalozzi, foi muito amigo de Pestalozzi, como Juan Casper Lavater. Inclusive, na época, o Lavater fez algumas considerações, algumas cartas que Kardec cita na Revista Espírita, essas cartas de Lavater, pelo conteúdo, pelo contexto. Então, era um espírito muito preparado, um espírito que, quando chegou aqui, realmente fluiu tudo o que trazia da sua missão, né, de educador. E eu acredito que muito cedo, porque, como a gente estava conversando nos bastidores, a passagem dele foi muito rápida aqui na Terra. Mas foi um tempo de vida assim, muito promissor. Ele realizou muitas coisas no campo da educação, no campo da mediunidade, nessa questão da cura. Muita coisa tem aí para a gente conversar ao longo desses capítulos. E no outro momento você vai retornar com um outro capítulo. Mas, assim, eu agradeço e fico feliz que você esteja lendo a obra, porque esse é o propósito, a gente divulgar, para que as pessoas tenham interesse de conhecer. Busquem o livro, comprem o livro, leiam. Realmente tem muita informação interessante sobre esse ser que esteve aqui conosco, que trouxe essa missão belíssima, que antecedeu o Chico Xavier. Então, é como nós estávamos conversando,
foi um período em que não existia tanta divulgação, então não tem muitos registros dele. Mas essa obra, ela condensa muita informação sobre a vida dele. A Corina Novelini foi muito feliz, foi inspirada, com certeza, para deixar esse livro para nós, porque, a não ser isso, não teríamos tantas informações. Porque a maioria das obras que tem sobre Eurípides, elas se baseiam nos relatos da Corina Novelini. Então, minha querida, fico muito feliz por você ter aceitado participar desse projeto. Agradeço de coração. Espero que você esteja sempre nos auxiliando quando a gente precisar aqui. É muito importante a sua contribuição. E eu deixo você agora com as considerações finais para a gente encerrar o nosso programa. Bom, eu é que agradeço, porque cada livro que eu sou convidada a participar de um capítulo, eu acabo lendo um pouquinho mais, e as obras espíritas sempre são muito esclarecedoras. E até assim, em relação, quando a gente, por exemplo, os teóricos da psicologia, quando a gente conhece a história dele, a gente consegue compreender mais fácil a teoria dele, por que que ele desenvolveu aquele tipo de teoria, e com Eurípides não está sendo diferente. Então, conhecendo a história, começa a clarear muita coisa, a entender o porquê de muita coisa, então facilita bastante o desenvolvimento de conseguir fazer esse comparativo da história dele, o porquê que ele fez isso. Ah, tem essa questão da história pessoal, que não tem como a gente separar a nossa história pessoal das nossas vivências, não tem como a gente separar a nossa história pessoal, até mesmo das profissões que a gente escolhe para a vida. Então, realmente está sendo bastante enriquecedor, e eu super indico para quem não começou a ler o livro ainda. A linguagem está bem simples, não é um livro com linguagem difícil de entender, então é um livro que realmente vale a pena ser lido. Se você gostou da nossa programação, passe o link adiante, divulgue nosso trabalho. Nosso interesse é divulgar a obra, divulgar Eurípides, é divulgar a doutrina espírita, e contamos com a sua contribuição. Então, bom domingo para todos, muita paz, e se Deus quiser, próximo domingo estaremos aqui com mais um capítulo dessa obra Eurípides, O Homem e a Missão. Um abraço a todos.